Hoje estudaremos a lição de número 3, que tem como título A Natureza da Igreja. Nesta aula encerraremos o primeiro bloco do trimestre. A revista está dividida em 3 partes distintas. Acompanhe comigo porque essa divisão é pedagógica e vai lhe ajudar nos seus estudos bíblicos. O primeiro bloco vai da lição 1 à lição de número 3, onde falamos sobre origem, depois falamos sobre as imagens bíblicas da igreja e hoje abordaremos a sua natureza, a sua essência. O segundo bloco, ele abrange a lição 4, 5 e 13. Essas lições estão relacionadas. Lição 4, a igreja e o reino. Lição 5, a missão da igreja de Cristo. Então, quando falamos sobre reino de Deus, o papel da igreja no reino, nós, logicamente, falamos sobre missão. E a lição de número 13 vai falar sobre o poder de Deus na missão da igreja. São lições que estão relacionadas. O terceiro bloco, ele é um pouquinho maior, ele vai da lição 6 à lição de número 12, ou seja, lição 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A lição 6 vai abrir esse bloco quando vai falar sobre igreja, organismo e organização. Então, quando estudamos sobre a eclesiologia, percebemos esse lado organismo, esse lado organização. Como organismo e organização, a igreja tem as suas características particulares. Aí você vai ver a lição de número 7, o ministério da igreja, a disciplina na igreja, o batismo, a ceia, o culto, o papel da pregação no culto, o poder de Deus, aliás, aqui até a lição de número 12, né? Lição 3 faz parte do bloco 2. Se você der uma olhada nessa divisão, você vai perceber que ela está bem pedagógica, ela está bem orientada para que você estude com uma direção, com um norte. Meus irmãos, quando nós falamos sobre natureza da igreja, agora vamos voltar aqui para a lição de número 3. Nós entendemos que é de suma importância entender a sua essência, porque quando de fato sabemos o que é a igreja, nós sabemos identificar o que não é a igreja. A igreja não é o movimento dos desigrejados. Eu não sou a igreja sozinho, não é? A igreja nunca se refere ao singular. A igreja sempre se refere ao coletivo. Nós somos a igreja. A igreja, ela também não é o reino. Ela faz parte do reino. Ela promove o reino. Mas a igreja não é o reino de Deus. Nós também devemos ter em mente, e isso aqui já é uma declaração mais polêmica, tendo em vista que existem várias visões teológicas a esse respeito. A igreja não é o Israel de Deus. Como assim, irmão Murilo? Tem pessoas que dizem o seguinte, né? Visões teológicas, denominações que acreditam no seguinte, de que a igreja neotestamentária, ela assume o lugar de Israel no plano de Deus. Então, todas as promessas do Israel étnico agora se cumprem na igreja. Nós não entendemos assim. Dentro da nossa eclesiologia, que é dispensacionalista, a eclesiologia das Assembleias de Deus, fazemos uma diferenciação entre a igreja e o povo de Israel. Porque existem promessas que não são voltadas para a igreja, mas para o Israel étnico. A promessa feita a Abraão, a promessa feita a Davi, a promessa palestínica de terra, de domínio. Essas promessas, elas não se cumprirão de forma espiritual na igreja. Elas se cumprirão de forma literal na vida do povo de Israel. É por essa razão que, fazendo essa diferença entre Israel e igreja, nós somos pré-tribulacionistas e principalmente pré-milenistas. Nós cremos no milênio literal e que nesse período Deus irá cumprir as suas promessas feitas ao povo de Israel. Comecemos, portanto, trazendo uma definição sobre o que é igreja, e pode ser que essa definição ela se repita nas próximas aulas, ok? Mas essa definição é a mais completa, a definição mais extraordinária sobre o que é igreja, que eu já li em toda a minha vida de estudo bíblico. Essa definição, ela vem daquele livro que eu indiquei aos irmãos lá no início, né? Ele foi indicação do comentarista, do pastor José Gonçalves, ele me falou deste livro e eu falei para vocês em uma aula e agora eu vou trazer um trecho, uma definição desse livro do que é a igreja, que é uma coisa sensacional. Ele diz o seguinte, o Greg Allison: a igreja é o povo de Deus
salvo por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo e que foi incorporado a seu corpo por meio do Espírito Santo. Ela consiste em dois elementos interrelacionados. A Igreja Universal é a comunhão de todos os cristãos que se estende desde o dia de Pentecostes até a segunda vinda e abrange tanto os crentes falecidos que já estão no céu, quanto os crentes vivos de todo o mundo. Essa Igreja Universal se manifesta em igrejas locais caracterizadas por sua natureza doxológica, logocêntrica, pneumodinâmica, pactual, confessional, missional, espaço-temporal escatológica. Igrejas locais são lideradas por pastores, também chamados presbíteros, e servidas por diáconos. Têm e buscam pureza e unidade, praticam a disciplina e celebram as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor. Capacitadas pelo Espírito Santo com dons espirituais para o ministério, essas comunidades ou igrejas se reúnem regularmente para adorar o Deus triuno, proclamar sua palavra, apresentar o evangelho a não cristãos, discipular seus membros, cuidar das pessoas por meio da oração e contribuição e posicionar-se tanto em prol do mundo quanto contra ele. Como é que a igreja se posiciona em prol do mundo? Quando ela evangeliza. Isso é benefício para o mundo. A igreja é o sal da terra, a igreja é luz do mundo, não é? Quando a igreja se coloca contra o mundo? Quando a igreja condena o pecado, condena as filosofias mundanas, condena o sistema mundano. Aí o Greg Allison, ele diz o seguinte: ela é doxológica, porque ela é voltada para glorificar a Deus, adorar a Deus. Ela é logocêntrica, porque ela é centrada na palavra encarnada de Deus, Jesus Cristo, e na palavra inspirada de Deus, as Escrituras. Ela é pneumodinâmica, porque esse povo ele foi criado, reunido e dotado, capacitado pelo Espírito Santo. As quatro últimas características, né, que eu já citei aqui, mas agora quero defini-las resumidamente, elas dizem respeito à reunião e ao envio da igreja. Ela é pactual, ou seja, ela é reunida como um conjunto de membros em um relacionamento de nova aliança com Deus e em um relacionamento de aliança uns com os outros. Ela é confessional, ou seja, ela é unida pela confissão pessoal de fé em Cristo e pela confissão coletiva da fé cristã. Ela é missional. Ela é identificada como o corpo de ministros divinamente chamados e divinamente enviados para proclamar o evangelho e promover o reino de Deus. Ela é espaço-temporal escatológica. Ela é reunida, não é, em torno de uma esperança. A igreja tem uma esperança de vida eterna. Ela é espaço-temporal porque ela é situada no tempo e no espaço. Se você reler essa definição, olhando para os seus detalhes, você vai ver que ela é muito completa. Tendo esse texto do Greg Allison em mente, aqui nós alcançamos uma fundamentação mais que suficiente para expor com segurança esta aula e as demais. Então guarde com muito carinho essa definição, leia e releia. Os nossos objetivos na aula de hoje, eles são o seguinte: em primeiro lugar, destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, apresentar os aspectos naturais visíveis e invisíveis da igreja. E, por fim, elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã neste mundo. Atingiremos esses objetivos mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos da lição. Já quero aqui, desde já, pedir aos nossos irmãos que estão nos assistindo por meio do YouTube que deixem o seu like. Olha, irmão, o seu like é muito importante. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Se você está assistindo esse vídeo, deixa aí nos comentários, glória a Deus, aleluia, amém. Isso aumenta o nosso engajamento e o YouTube entende que o conteúdo é relevante e passa a indicar o maior número de pessoas possível. Você está recebendo a pré-aula gratuitamente, também o subsídio que estou utilizando está aqui na descrição do vídeo para você baixar. Nos ajude dessa forma. Os irmãos da Ferramenta ABD, meu abraço mais que especial a vocês.
povo que gosta de estudar a Bíblia. Meus irmãos, aqui dentro da plataforma da ferramenta, para o pessoal que está aqui pelo YouTube que não sabe, vocês recebem exclusivamente dinâmica, material de marketing, divulgação, slide profissional, vocês recebem um acompanhamento mais de perto com relação às dúvidas, os nossos irmãos recebem ainda cursos de capacitação e vários outros recursos que auxiliam o professor a ter êxito na ministração de sua aula em classe. Deus abençoe meus irmãos da ferramenta EBD. Para quem quer ser aluno assinante ou para quem quer conhecer a plataforma da ferramenta, o link também está na descrição do vídeo. Cansei. Vamos lá. Vamos para a nossa lição, vamos começar a exposição do nosso texto áureo, que nos diz o seguinte: porque assim como o corpo é um, veja aqui o corpo como ponto de referência e veja as características. O corpo é unidade, temos muitos membros, diversidade, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Nós vemos unidade em meio à diversidade, porque unidade não é sinônimo de uniformidade. A NVI nos diz o seguinte: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. A NTLH ainda nos diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Aqui é a NTLH, eu coloquei como NVI, depois vou corrigir aqui na redação do subsídio, certo? Então, meus irmãos, a igreja, ela é comparada por Paulo a uma família, a um exército, a um templo, a uma noiva, a uma esposa. Vimos isso na aula passada. Porém, uma das figuras de linguagem prediletas de Paulo, ou seja, a metáfora predileta de Paulo, é a imagem da igreja como um corpo. Porque essa imagem ela é muito completa. E a tônica dela diz respeito à unidade. O povo de Deus é um povo unido. Não é um povo linear, uniforme. Não, é um povo unido. Mesmo tendo as distinções, mesmo havendo diversidade, esse povo é unido. É a característica que Paulo mais evidencia nessa metáfora. Nós vamos expô-la com detalhes no ponto de número 3. A verdade prática nos diz: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Olha, irmãos, é um privilégio fazer parte da igreja de Cristo. Agora, a gente entende que é um privilégio, mas também deve entender a importância de se fazer parte desse corpo místico de Cristo. O Philip Yancey, ele apresenta 4 motivos para frequentarmos a igreja e para participarmos ativamente dela. Mas, em outras palavras aqui, o que ele está fazendo com esses argumentos? Ele está mostrando a importância de fazer parte da igreja de Jesus. Ele diz o seguinte: eu vou para a igreja por causa do dono. A igreja existe não para oferecer entretenimento, encorajar a vulnerabilidade, melhorar a autoestima ou facilitar amizades, mas para adorar a Deus. Se falharmos nisso, a igreja fracassa. Deus é a razão, afirma ele, que temos para frequentar a igreja. Por que participar da igreja? Por que frequentar a igreja? Porque ser membro do corpo de Cristo é importante, porque o dono da igreja é Deus. Em segundo lugar, ele diz: eu vou à igreja por causa dos meus irmãos. Deus é quem escolhe as pessoas que fazem parte da igreja. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e 27. Ele escolheu pessoas diferentes e complicadas para viverem juntas, não é? É por isso que tem texto assim que Paulo diz assim: olha, suportem uns aos outros, né? Olha, tem que suportar, né? Para conviver tem que suportar. Suportem uns aos outros. Levem as cargas uns dos outros. Então, a igreja é esse grupo de pessoas escolhidas por Deus, pessoas que são falhas e agora vivem coletivamente com um objetivo, com uma mesma missão. As igrejas locais do Novo Testamento produziram uma revolução social, porque elas continham judeus e gentios, homens e mulheres, escravos e livres, e todo esse povo era congregado em Jesus. Isso é igreja, viu? Em terceiro lugar, ele diz: eu vou à igreja por causa dos perdidos. Então, quando o povo de Deus se junta e começa a executar a sua missão de igreja,
o mundo, as pessoas não crentes são beneficiadas. O William Templer, ele diz que a igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que existe em benefício dos que não são membros. A principal razão de ser da igreja, de congregar, é se unir para trabalhar e, por meio desse trabalho, alcançar o bairro, a cidade e o mundo para Cristo. E em quarto lugar, ele diz o seguinte: eu vou à igreja por causa das suas necessidades ou das minhas necessidades. Na comunhão da igreja, no ajuntamento dos santos, nós edificamos e somos edificados. E com isso, as nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades relacionais, elas são supridas na coletividade, na assembleia, na igreja. Então preste atenção, vou repetir, é um grande privilégio congregar, é um grande privilégio participar da igreja, ser membro da igreja, é um privilégio extraordinário. E além de um privilégio, é uma necessidade que nós temos como cristãos. A introdução da lição nos diz o seguinte: nesta lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela é fundamentada na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível, e finalmente a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não dividida, pois sem unidade não há igreja. O que foi que o comentarista ele fez aqui nesse ponto? Nesse ponto aqui, ele simplesmente elencou as características que compõem a natureza da igreja. Quando a gente fala sobre natureza da igreja, o que é a natureza da igreja? É o conjunto de características que definem a sua essência, identidade e missão como povo de Deus. A natureza da igreja ela pode ser descrita de perspectivas bíblicas, de diferentes perspectivas bíblicas, tais como, mencionei, vou repetir, a sua expressão de ser fundamentada na palavra, a sua expressão de ser guiada pelo Espírito. Ela tem também a questão de ser visível e local, invisível e universal, as suas expressões de unidade, as suas expressões de propósito, as suas expressões de vocação. Não vamos tratar sobre todos os pontos que compõem a natureza da igreja, que revelam a sua essência. Vamos tratar de alguns, como já ficou bem entendido aqui na introdução. Vamos falar sobre a sua dimensão confessional, vamos falar sobre a sua dimensão local e universal e vamos falar sobre a sua dimensão, deixe-me aqui lembrar, ponto de número 3, a sua dimensão comunitária. Meus irmãos, vão aprendendo, porque essas lições estão uma bênção. Vamos aqui expor o ponto de número 1, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Olhe o que diz o comentarista. É importante, eu estou lendo a lição e comentando, porque vocês têm a lição em mãos e é a lição que vocês irão ler em classe. Então preste atenção nos detalhes que estou dando aqui a vocês. Deixa o celular de lado aí, esquece um pouco o Instagram, desliga as notificações do WhatsApp, presta atenção na aula para tu não estar indo e voltando, certo? Vamos lá. A lição diz, subponto de número 1, fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras, a palavra inspirada. Isso aqui são os fundamentos, são as bases da igreja. Para você identificar uma igreja, olhe o seu fundamento. Ela está fundamentada em Cristo, palavra encarnada, ela está fundamentada na Bíblia, a palavra revelada. Se a igreja tem essa fundamentação, ela tem característica de igreja, não é? Ela tem essência de igreja. É por essa razão que o mundo tenta a todo custo solapar as Escrituras, reconfigurar a Bíblia. O mundo também tenta desfigurar Cristo e a sua obra. Por quê? Se a gente tira Jesus do centro da igreja,
E se a gente tira as Escrituras como fundamentação da igreja, a igreja ela vira qualquer coisa menos igreja. Ela vira um clube social, ela vira uma reunião empresarial, ela vira uma assembleia reunida para ouvir simplesmente uma mensagem coach, uma mensagem motivacional. Ela não é igreja. É um povo que está reunido ali em torno de si mesmo, em torno de buscas pessoais e não em torno da palavra, não em torno de Cristo. É por isso que o mundo ataca, não é? Ataca Cristo e a sua obra e também ataca as Escrituras. Uma igreja, para ser caracterizada como igreja, ela precisa ter uma estrutura, não é? E falando em termos teológicos, eu quero mostrar aqui aos irmãos qual é a estrutura de uma igreja salutar, de uma igreja saudável, de uma igreja viva, de uma igreja espiritual, de uma igreja bíblica. Em primeiro lugar, essa igreja que está fundamentada de forma confessional na palavra e também de forma espiritual em Cristo, ela ensina que Jesus é o único caminho para Deus. Ela ensina isso. Ela mostra, olha, não existe outro caminho. O caminho é esse. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Tem muita gente aí ensinando Jesus e algo mais, mostrando que tem Jesus como caminho e outro mais. Não. A igreja prega Cristo. Em segundo lugar, ela crê e ensina que a Bíblia é inerrante, infalível, inspirada palavra de Deus. A Bíblia não contém erros, ela não precisa ser reescrita. Ela não precisa ser configurada, não. A Bíblia é a palavra de Deus. A igreja que está fundamentada nas Escrituras e em Cristo, ela crê e ensina a doutrina da Trindade. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não é? Ela não olha para o Espírito Santo como uma força ativa, ela não olha para Jesus como um profeta menor ou como um Deus com D minúsculo, de forma alguma. Ela crê e ensina a justificação pela fé e não pelas obras. Ela condena o pecado, crê e ensina a doutrina da santificação. Quando você vê essa igreja de porta muito abertona, assim, não é? Essa igreja, eu já ia falar o nome aqui, mas não posso, não é? Mas essa igreja que aceita tudo. Ai, irmão, tome cuidado. A igreja que é complacente com o pecado, tome cuidado. A igreja que aplaude a prática pecaminosa, tome cuidado. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Ela condena o pecado, ela crê e ensina a doutrina da santificação. Ela crê também e ensina que haverá condenação eterna e salvação eterna. São características da igreja verdadeira. Porque tem igreja por aí que agora só prega Danone, né? Você vai enricar, você vai crescer, você é o centro do coração de Deus. Você é isso, você é aquilo, você é só você. Se falar de condenação, o povo vai embora. Aí não fala não. Se falar de juízo, o povo vai embora. Aí não fala não. É só bênção, receba, campanha para isso, campanha para enricar, campanha para sair das dívidas financeiras, campanha... Tem que ter campanha, não é? Tem que ter campanha. Tome posse disso, tome posse daquilo. Você tem que tomar posse da salvação. Você tem que tomar posse da vitória contra o pecado. Aí tem gente que só é tal de chave, tal disso. Não, a igreja, quando a gente fala na sua dimensão confessional, a gente entende essa fundamentação. Cristo como centro, palavra como norte, não é? Como manual de fé. Então nós concluímos que a igreja ela não é constituída por meio de exibicionismo, de manifestações exageradas, como pular e gritar, nem por mensagens falsas ou pregações de autoajuda. Uma igreja espiritualmente saudável está fundamentada em Cristo e na sua palavra. Segundo subponto, habitada pelo Espírito. Olha o que o comentarista diz. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. Eu separei só essa frase, porque aqui nela a gente gastaria uma aula se precisasse, não é? Se a gente tivesse tempo. Olha só, eu vou definir a palavra habitar, dirigir e capacitar. Preste atenção. Veja o que é ser igreja, o que é essência da igreja. Habitar significa viver ou residir em um lugar, ou ocupar um espaço de forma permanente ou temporária. Também pode se referir ao ato de preencher ou ocupar um espaço ou lugar com algo. Quando dizemos que o Espírito Santo habita na igreja, estamos afirmando que ele está presente de forma ativa e permanente no meio dos fiéis. Você quer saber
Se a igreja é de Deus ou não, veja se o Espírito está no meio dela. Dirigir. Dirigir pode ter vários significados, mas geralmente se refere a guiar, controlar ou gerenciar algo, como um veículo, uma organização ou um projeto. Também pode significar dar instruções ou orientações a alguém, ou liderar uma atividade ou empreendimento. Isso aqui, quando aplicado ao contexto que estamos falando, implica em dizer que a liderança e as decisões da igreja são influenciadas e direcionadas pela orientação do Espírito Santo. Ele direciona a igreja, ele é fonte de sabedoria, não é? Ele dá direção ao seu povo. Uma igreja verdadeiramente bíblica, uma igreja autêntica, ela não toma as suas decisões de forma unilateral, né? Ela é sensível à voz do Espírito, né? O que diga Atos capítulo de número 13. E também Atos capítulo 15, não é? E 16. Vamos lá. Capacitar. Capacitar significa fornecer a alguém os meios, habilidades ou conhecimentos necessários para realizar uma tarefa ou para alcançar um objetivo específico. Isso pode envolver treinamento, educação ou fornecimento de recursos que permitam que alguém atinja suas finalidades. O Espírito Santo, meus irmãos, que atua no meio da Igreja de Cristo, capacita os seus membros a agir de acordo com os princípios e os valores da palavra de Deus. E também os capacita a servir por meio dos dons espirituais, a amar e a compartilhar a fé de forma eficaz. O comentarista ele foi muito feliz quando ele diz que a igreja ela tem na sua essência o Espírito. Né? Quando a gente fala de natureza da igreja, a gente está falando de um povo que é dirigido, capacitado e habitado pelo Espírito de Deus. Subponto de número 3. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Esse subponto aqui ele foi parcialmente explicado agora no anterior. Mas eu quero focar aqui em duas ênfases que o comentarista dá no texto da lição. Ele diz, quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele certeza de salvação. Agora, regenerado, o cristão passa a andar ou a ser dirigido pelo Espírito. Quando a gente fala de natureza, de essência, dimensão confessional, não é? É um povo que crê em Cristo, é um povo que crê na palavra, é um povo que é habitado pelo Espírito, mas esse povo aqui, a igreja, é o ajuntamento dos regenerados e do povo que tem convicção de salvação. Isso é maravilhoso. Quando a gente fala de regeneração, nós estamos aqui falando da parte invisível do novo nascimento. Novo nascimento, vamos lá. O novo nascimento, o ser nova criatura, ele pode ser dividido em duas partes. Tem a conversão, que é o lado visível, o lado que a gente vê. O homem vivia no pecado, o homem vivia na bebedeira, nas drogas, na prostituição. Ele se converte, ele muda a rota, ele muda o caminho. Ele caminhava em direção à perdição, ele vivia em pecado e agora ele caminha em direção à santidade. Agora ele caminha em direção a Deus, ele se volta para Deus. Isso aqui é o aspecto visível do novo nascimento, a conversão. Aí nós temos a regeneração, que é a mudança interior operada por Deus. A igreja é o ajuntamento de novas criaturas. É o povo de Deus, o povo que nasceu de novo, o povo que vive para Deus, que está reunido. E esse povo que nasceu de novo, esse povo que se converteu, esse povo regenerado, é um povo que tem convicção de salvação. Irmão Murilo, é possível um homem mortal, comedor de feijão, dizer, eu sou salvo? A Bíblia diz que sim. Tu é igreja, filho. Se tu é igreja, tu tem que ter convicção de salvação. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. Quem é que faz isso aqui? Paulo diz o seguinte, é o Espírito
Espírito, o próprio Espírito, que testemunha ao nosso espírito que somos filhos. O Espírito Santo nos diz, tu é filho, se tu é filho, tu é herdeiro. Glória a Jesus. É por isso que Paulo, em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, ele diz que nós temos o selo do Espírito, a garantia dada por Deus de que ele vai cumprir todas as suas promessas e promessas de salvação eterna. O Espírito, ele não é dado ao mundo. O fato de termos o Espírito é uma evidência de salvação. João capítulo 14, versículo 17. Então, meus irmãos, preste atenção aqui. Eu vou concluir esse primeiro ponto com uma aplicação simples. Não basta ter nome de igreja, viu? É preciso ter característica de igreja. Ah, tem uma placa, igreja tal. Ah, diz que é crente. Não. Tem que ter característica, tem que ter essência. Tem que estar fundamentado na palavra, tem que ter Cristo como centro, tem que ser habitado pelo Espírito, tem que nascer de novo, tem que ter convicção de salvação. Não é suficiente ter nome, é preciso evidenciar características. A árvore não se conhece pelo fruto, né? Pois bem, vamos lá. Segundo ponto, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Quando a gente fala de dimensão local, essa dimensão local, visível, ela se refere à esfera social e temporal. A dimensão universal e invisível, ela se refere à esfera espiritual. E a gente vai olhar aqui nos detalhes cada um desses componentes que revelam a natureza da igreja. Primeiro subponto, local e visível. A lição diz, biblicamente podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico. É a igreja que a gente vê, é a igreja que a gente sente, que a gente toca, que a gente vai, que a gente é o ajuntamento, né? Quando a gente fala da igreja no seu sentido local e visível, diz a essa ou aquela congregação. Desse modo, nós constatamos que as Escrituras, elas demonstram várias igrejas locais e visíveis. A igreja de Antioquia, Atos 13:1. A igreja de Jerusalém, Atos 8:1, 11:22. A igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. As igrejas da Galácia, Gálatas capítulo 1, versículo de número 2. As 7 igrejas da Ásia, Apocalipse capítulo 1, 2 e 3. A igreja que estava no lar de alguém, né? Lá em Filemon, capítulo 1, ali é capítulo único, né? Versículo de número 2. Então, nós temos esse aspecto da igreja local. Né? Os irmãos que estão lá em Corinto, os irmãos dali, os irmãos daqui, igreja visível, igreja local. Atualmente, as igrejas locais, visíveis, elas são identificadas não apenas pela sua localidade, mas também pelas denominações, tais como Assembleia de Deus, Quadrangular, Deus é Amor, Batista, Presbiteriana, Metodista. Preste atenção nessas informações que eu vou dar a você aqui agora. A igreja local, seja ela pequena ou grande, independente ou filiada a uma convenção, ela deve ser respeitada na terra como ela é respeitada no céu. Em nome do denominacionalismo, não devemos falar mal de igreja nenhuma, porque podemos estar falando mal da igreja de Deus. Devemos tomar cuidado com isso. Eu faço parte de uma igreja grande, vou falar mal da igreja pequena. Eu faço parte da denominação tal, vou falar mal da outra denominação tal e tal e tal e tal e tal e dizer que lá não tem salvação. Devemos tomar cuidado com o exclusivismo. Se eu sou da Assembleia de Deus e digo, só tem salvação na Assembleia de Deus, eu estou me direcionando para ser uma seita. Igreja que diz que só tem salvação lá é uma igreja herética, é seita. Fuja disso aí. Não, só tem salvação aqui. Nos outros lugares não tem. Tome cuidado com isso. Não é? E tem gente até que considera as outras denominações. Eu estou falando aqui de denominação bíblica, viu? Tem gente até que considera as outras denominações não como irmãos. Aí tem gente que às vezes é assim, ei primo, olha, Deus agora tem sobrinho? Tu é sobrinho de Deus? Porque eu sou filho. Né? Deus não tem sobrinho.
Então, nós devemos tomar cuidado com isso. Outra informação importante é que a igreja visível e local, ela é composta por indivíduos salvos e não salvos. Isso aqui, irmãos, não é uma apologia ao calvinismo, eu sou arminiano, sou da Assembleia de Deus, ok? Mas, quando eu digo que a igreja local ela é composta por salvos e não salvos, é porque a igreja tem o joio e o trigo. A igreja visível tem o joio e tem o trigo. O que é que eu quero dizer com isso? Tem muita gente na igreja brincando de ser igreja. Tá lá, congrega, prega, canta, mas não faz parte do corpo místico de Cristo. Jesus voltar hoje, fica. Isso é um alerta para a gente tomar cuidado. Ok? Subponto de número 2, as particularidades das igrejas locais. Olha o que o comentarista diz. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. De igual modo, as virtudes, por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas, uma em relação às outras. Assim, possuíam sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. Eu queria aqui rapidamente dizer que quando a gente fala de particularidade, né, cada igreja tem suas particularidades, é que nenhuma igreja é perfeita. Assembleia, presbiteriana, batista, blá, 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 blá. Toda igreja tem problema, meu amigo. Toda igreja tem problema. A igreja tem problema e tem virtude, né? E são coisas assim muito particulares. A igreja de Corinto, explosão de dons espirituais, mas enfrentava divisões, contendas, imoralidade sexual, abusos na celebração da ceia do Senhor. A igreja de Éfeso, ela foi advertida sobre a perda do primeiro amor. Né? Você vê, a igreja de Filipos tinha conflito entre duas mulheres que trabalhavam na obra. Evódia e Sintique. Tinha briga na igreja. Eu vou sair da igreja porque a igreja tem defeito, porque a igreja tem isso. Olha, irmão, se você encontrar uma igreja perfeita, saia dela para não estragar. Porque toda igreja visível e local tem problema. Porque tem pessoas ali que, apesar de salvas em Cristo, ainda estão em um corpo de carne. O outro ponto que eu queria destacar é que cada igreja tem a sua maneira particular de cumprir suas responsabilidades e missões. Olha, a igreja, para ser bíblica, para ser igreja de Cristo, ela precisa ter essas características confessionais que falei. Cristo como centro, ela precisa ser centrada na palavra, habitada pelo Espírito. O povo tem que, de fato, ser convertido, não convencido, tem que nascer de novo, tem que ser regenerado. Mas o modo de trabalhar, as liturgias, os governos, isso aqui é coisa secundária. Por exemplo, a liturgia e o modo de trabalho da Assembleia de Deus não é canônico. Porque o que funciona aqui pode não funcionar na presbiteriana, na batista, na quadrangular, na Deus é Amor. A forma como eles trabalham lá, liturgia de culto, forma como eles cumprem a ceia, o batismo, a evangelização, pode não funcionar aqui. Então o modus operandi da vocação, ele não é canônico. As igrejas têm a sua responsabilidade. É por isso que as suas particularidades, é por isso que o comentarista diz, um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. A gente precisa entender isso, né? Porque aqui a gente faz assim, porque aqui é desse jeito, porque... E se enche às vezes de muito denominacionalismo e pouco do Espírito Santo. Certo? Amém? Vamos lá. Quando a gente vai falar agora aqui no subponto 3, universal e invisível. Irmãos, esse ponto aqui é maravilhoso. Eu tenho o texto aqui, mas eu não vou ler o texto da revista. Está aqui no subsídio, eu vou adiantar. Quando a gente fala sobre aspecto universal e invisível, nós temos em mente aqui o seguinte, não é? Qual é a definição que a gente dá para esse aspecto da natureza da igreja? O Gruden, ele diz uma coisa muito bonita. Ele diz que a igreja invisível é a igreja como Deus a vê. A igreja invisível não é um edifício construído com blocos e cimento, mas um edifício construído com pedras vivas, 1 de Pedro 2:5. Estas pedras vivas são chamadas os santos e membros da família de Deus. Então a igreja tem um aspecto local e visível e ela tem um aspecto invisível e universal. Quando a gente fala sobre a igreja invisível, é a igreja dos salvos, não é? É a igreja como Deus a vê. Não dá para enganar Deus. A gente engana os homens, mas Deus sabe quem é a igreja.
Deus sabe quem é salvo, Deus sabe quem é santo, Deus sabe quem vive em retidão. A gente maquia, né, aqui aos olhos humanos, mas não dá para usar máscara diante de Deus. E uma das características marcantes da Igreja Universal Invisível é que ela pode ser dividida em igreja triunfante e igreja militante. A igreja que atualmente existe na Terra é a militante, porque ela é chamada e ela está empenhada, em uma guerra. Ela está lutando contra o mundo, contra o pecado e contra o diabo. É a igreja militante. Agora, a igreja triunfante é aquela que já trocou a espada pela palma da vitória. É a igreja formada pelos remidos, que já dormiram no Senhor e estão aguardando o arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro. A igreja universal e invisível tem essas características marcantes, certo? Ponto de número 3, a igreja na sua dimensão comunitária. Veja, dimensão confessional, a gente fala aqui de base, não é? As bases da igreja, dimensão local, visível, invisível e universal, são as expressões da igreja, e aqui a sua dimensão comunitária, que diz muito respeito à sua prática, a forma de ser igreja no mundo. E o subponto 1 diz, a igreja é una, e isso significa que a igreja é indivisível. A igreja é indivisível. Quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto, ele diz o seguinte, olha, Cristo acaso está dividido? Porque está parecendo que a forma como vocês se comportam aí, cheio de divisão, um dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, quando vocês criam essas facções dentro da igreja, parece que eu estou pregando um Cristo, Apolo está pregando o outro, Pedro está pregando o outro. Não, meus irmãos, não é assim não. A gente prega o mesmo Jesus. Quando a igreja ela começa a se dividir, ela começa por si só a se destruir. E quando Paulo repreende os irmãos de Corinto, né, por meio das divisões que eles estavam tendo, o texto aí para você conferir, 1 Coríntios capítulo 10, capítulo 1, versículo 10 e 13, Paulo diz que a igreja, né, ela começa a se dividir, ela começa a ter muita briga, muita rixa entre si, é sinal de que ela está deixando de influenciar o mundo e está recebendo a influência do mundo. Aí é por isso que quando Paulo escreve a esses irmãos, ele está escrevendo e dizendo o seguinte, a igreja é o corpo de Cristo. O contexto maior de 1 Coríntios capítulo 12 está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 ao 13. Olha o que diz, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Ele vai na ferida, né? Ele faz assim na ferida, ó. Acaba com a divisão, rapaz. Vocês são igreja. Se vocês, que é o Paulo está dizendo aquele, se vocês estão divididos entre si, o que é que o mundo vai pensar? Como é que a gente acaba com divisão na igreja, irmãos? Como é que a gente acaba com divisão na igreja? Deixa de lado partidarismo, deixa de lado exclusivismo, deixa de lado preferências. Partidarismo refere-se à tendência de favorecer um grupo específico dentro da igreja em detrimento de outro, muitas vezes levando divisões e conflitos com isso, esse favorecimento. Exclusivismo é a atitude de excluir ou marginalizar certos membros da igreja com base em critérios arbitrários, como origem étnica, status social ou preferência pessoal. Quando a gente começa a dar exclusividade, começa a favorecer uma pessoa por conta da cor da pele, por conta do dinheiro, a gente está deixando de ser igreja, viu? A gente tem que avaliar nosso cristianismo. Preferência, nesse contexto, se refere a mostrar favoritismo ou parcialidade em relação a certos indivíduos ou a grupos dentro da igreja, em vez de tratar todos com igualdade e amor. Então a gente deve tomar cuidado com essa questão de divisão. A igreja de Jesus é unida.
Subponto 2. Unidade na igreja. Me permita definir unidade. Eu já estou terminando, sei que vocês já abusaram de mim. Unidade, do ponto de vista teológico, bíblico e devocional, é a expressão da comunhão entre os membros do corpo de Cristo, a igreja, fundamentada na natureza de Deus e enfatizada nas Escrituras. Por que fundamentada na natureza de Deus? Porque quando a gente fala de unidade, a gente fundamenta na natureza de Deus, a unidade da igreja. Porque, você vê, Deus é um, né? Deus é um, e em três pessoas, é um Deus e três pessoas diferentes. E nós temos o Pai, o Filho e o Espírito, e um só Deus. E eles três são tão unidos em propósito, são tão unidos no seu relacionamento, na sua intimidade, que a unidade da igreja, ela pode ser fundamentada bíblico-teologicamente na unidade da Trindade. Então, por isso que a definição diz fundamentada na natureza de Deus e enfatizada nas Escrituras. A unidade promove o testemunho eficaz ao mundo, fortalece a igreja para cumprir a sua missão e proclamar o Evangelho e fazer discípulos. É uma expressão tangível do amor de Deus entre os crentes. Quando a gente vê o povo unido, o povo que se ama, o povo que ajuda um ao outro, a gente vê de forma tangível o amor de Deus, certo? Eu destaco aqui 4 benefícios da unidade. Primeiro, a unidade promove um ambiente agradável e atrai a bênção de Deus. Salmo 133, verso 1 e verso 5. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Não é? Ele diz no verso de número 5, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Benefício da unidade. A unidade legitima o nosso culto, pois a verdadeira espiritualidade pressupõe comunhão com Deus e com os irmãos. Eu não posso adorar a Deus se eu estou brigado com os irmãos, se eu estou desunido com os irmãos. Leia Mateus capítulo 23, capítulo 5, versículo 23 e 24. Você vai ver. Olha, se você for prestar culto, for prestar oferta e lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe isso ali, vá se resolver com seu irmão, depois volte e preste a sua oferta. A unidade produz crescimento espiritual. Claro, Efésios 4,16 é um texto que se encaixa bem aqui. A unidade fortalece a igreja contra as investidas de Satanás. Uma igreja unida é uma igreja que não abre brechas para o inimigo. Leia 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. A tradução NTLH diz: quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Então, quando o povo é unido, o povo não dá brecha para Satanás se andar. Por último, diversidade na unidade. Olha, não confunda unidade com uniformidade, porque a uniformidade é padronizar, é buscar uma igualdade, um padrão, não é? Unidade, ela existe mesmo na diversidade. E o exemplo do corpo aqui é o seguinte: eu tenho as minhas mãos, tenho os meus olhos, tenho os meus pés. E cada membro do meu corpo tem a sua função em particular. E quando eles executam essa função em particular, eles executam em prol não de benefício próprio, mas da coletividade do corpo. Quando a boca abre, a mão leva a comida à boca, é para o benefício do corpo. Quando os olhos enxergam a direção e os pés caminham, é para benefício do corpo. Então, meus irmãos, dentro da igreja, quando um canta, quando um prega, quando um fica na porta, quando um cozinha, quando um sai para a evangelização, quando um zela a igreja, quando a gente faz tudo isso aqui em prol da o povo de Deus exercendo suas individualidades em prol da coletividade. Faça a sua função com amor. Cumpra a sua função com amor. Ah, eu sou pé, ninguém vê o pé só vê as mãos. Tá certo, irmãos. Mas imagine o corpo sem os pés, as mãos ficam comprometidas. Ah, eu não queria ser a orelha, porque só elogia os olhos. Tá bom, mas se o corpo não tiver a orelha, ele está suscetível aos perigos externos. Não é? Corpo surdo, corpo que não está sujeito aos perigos externos. Ah, o olho vai dizer para a mão: não preciso de você, eu enxergo tudo sem a mão. Tá bom. Mas cai um cisco no olho,
Como é que tu vai tirar o cisco do olho sem o auxílio da mão, rapaz? Na igreja, todo mundo é importante. Cada um tem a sua função. Não é para ser igual não, irmão. Ah, eu quero ser igual a fulano, quero ser... Não é para ser igual não. Seja aquilo que Deus lhe chamou para ser e cumpra a sua função. Isso é igreja. Irmão, igreja é uma coisa maravilhosa. Concluindo, porque acho que falei demais. Eita, foi muita informação, não foi? Foi informação até mais horas. Vamos lá. Concluindo, nesta lição nós aprendemos os seguintes pontos. Uma igreja bíblica, ela é fundamentada na palavra, inspirada por Deus, habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. Ponto 1. Em segundo lugar, a igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual. Vimos isso no ponto 2. E em terceiro lugar, a igreja como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade. E da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Ponto de número 3. Participar da igreja é um privilégio, é uma necessidade e é algo extremamente importante. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham uma ótima aula de escola bíblica dominical, um ótimo final de semana e não se esqueça, abra a jaula.